Vamos lá, primeiro ano, beleza? Tá aí a correção, a gente vai fazer agora essa aula aí, a correção da prova de filosofia, tá? Eu já disse como eu gravei o vídeo de sociologia primeiro, eu havia dito para vocês que essa semana aí, essa semana é do dia 18, né? 17, 20, né? Semana do dia 20 aí, é feriado na terça-feira, tá? E não teria a aula, né? Então, dentro do planejamento, eu aproveitei essa semana para passar para vocês aí esse vídeo aula de correção da prova de vocês, tá? Essa prova de filosofia é uma prova que é bem conteudista, tá? Uma prova que, para você fazer com consulta, ela se torna, na minha opinião, bem fácil, tá? Sem consulta, ela te daria um pouco mais de trabalho, mas você só vai conseguir, obviamente, fazer essa prova vendo as videoaulas. E não, em hipótese nenhuma é uma ameaça minha, mas assim, o grande problema dessa quarentena é que, assim, tanto acho que para os professores também, mas para os alunos, acho que mais, é vocês entender que a escola foi para casa, né? Pra gente é muito difícil levar a escola para ir, né? E para vocês parece fácil, porque a gente trabalha com uma espécie de uma concepção de AD, né, de ensino à distância. A escola em casa, e isso para o aluno tem que estar muito claro, não só exige do aluno autonomia, de poder fazer o próprio horário, de poder cumprir as atividades, mas uma coisa mais difícil ainda, exige do aluno entender que conhecimento vale mais do que nota. O EAD, ele só tem valor quando a gente tiver essa compreensão. Que a gente não tem que assistir a videoaula para fazer minha prova e tirar nota. O EAD, esse formato de educação à distância, é um formato que joga para vocês uma responsabilidade muito grande para entender a matéria. Porque se torna culpa tua. Você tem a ferramenta, você tem o vídeo, você tem a tecnologia. Agora, amigão, se você não aprendeu, só há um culpado, né? Aquela história que a gente falou no primeiro dia de aula, né? Você não foi à escola. Porque senão fica até fácil pros pais, né? O pai culpa a escola. Caraca, meu filho não aprendeu, a culpa é da escola. Agora você não tá indo pra escola e tá recebendo o conteúdo. Então, se você não aprender, é agora que a gente vai tomar o tapão lá da minha primeira aula com vocês, aquela história que eu falei que você estuda fora da escola, né? Agora vocês vão tentar entender isso melhor, tá? Então, por favor, cara, o que menos vale aqui é a nota, é entregar uma prova com tudo certo para mim. O que vale é você fazer essa prova como um instrumento, uma ferramenta de aprendizado. Você vai fazer essa prova para se testar, para provar para si próprio que não está sendo um desperdício a videoaula e, portanto, um desperdício você ficar em casa ao invés de ir para a escola, até porque não é uma escolha, é uma obrigação, né? Então, isso é o mais importante. É você olhar para si mesmo e falar, caraca, esses 3 meses que eu não fui à escola não importa, porque eu consegui aprender. Quando você chegar a essa conclusão, a gente tá em outro nível, a gente conseguiu cumprir de fato aquilo, essa lacuna aí, né, esse caos, né, educacional que a gente está vivendo esse ano por conta aí dessa quarentena aí e dessa situação bastante improvável para quem estava lá em janeiro pensando nisso, né? Então vamos lá, vamos corrigir filosofia, que, como eu disse, se você fez essa prova consultando, você não tem motivo nenhum para ir mal, né? Muito menos depois das videoaulas e dos textos que vocês fizeram. Vamos lá, né? Então coloquei aqui um texto do próprio do texto que eu passei para vocês em atividade, né? na Agenda Edu, né? E você vai responder a questão A, B e C com base nessa frase, né? A voz divina que Sócrates dizia ouvir era a sua consciência, e ela dizia: é impossível alguém ser feliz e agir contra a sua consciência. Você conseguiria ser feliz se sua consciência, a sua razão, dissesse uma coisa e você fizesse outra? Há muitas pessoas que mentem e roubam o tempo todo. Será que a consciência delas diz para mentir e roubarem? Se elas estão agindo contra a vontade da razão, você acha que elas são felizes? Sócrates achava que não.
Essa aqui é uma frase que o Sócrates traz, essa ideia, na época que ele está sendo julgado e que ele naturalmente escolheu a morte ao invés da fuga, né, da covardia. E ele fala: minha consciência diz para eu enfrentar a morte. As pessoas, a consciência que Sócrates diz, essa voz divina que Sócrates diz, é a nossa razão, a razão inerente, a razão que nasce dentro da gente, nossa própria verdade, do qual Platão inclusive concorda. Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Já disse muitas vezes que não deve ir ao sapateiro além do sapato. Recorra ao sapateiro quando quer o sapato e não ideias. Creio que o governo deve caber àqueles que sabem. Aqui é uma visão de Sócrates e também do Platão, que defendem a ideia de que o governo, as pessoas que julgam as outras, têm que ser filósofas, especialistas, intelectuais. Isso aqui é uma crítica natural à forma como Sócrates foi morto. Porque acusaram Sócrates de um crime, e quem acusou Sócrates foram pessoas comuns, foram pessoas que não tinham o conhecimento filosófico que Sócrates acreditava ter, que Sócrates de fato tinha, de certa forma. Então vamos lá. Qual o sistema político ateniense Sócrates critica nos trechos acima? Lembre-se que é o mesmo sistema que Sócrates que condenou Sócrates, e que Sócrates não gostava. Aqui é a democracia. Essa questão é uma questão muito de história também, ela é uma questão que traz essa visão da revisão, para vocês lembrarem que Sócrates faz duras críticas à democracia ateniense. Beleza? B. Sócrates acreditava na consciência humana e para isso desenvolveu o método, a maiêutica, para ajudar atenienses a construir ideias. Explique como funcionava esse método. Essa explicação, eu não vou dizer que isso aqui é uma pergunta pessoal, porque não é uma pergunta pessoal. A maiêutica é um conceito. Só que a maiêutica é um conceito que é muito difícil de explicar. Que o próprio Sócrates explica isso em 3, 4 páginas escritas por Platão. Então aqui não é uma resposta pessoal, mas é uma resposta que eu deixarei livre, que vocês respondam da sua forma, desde que faça sentido com a maiêutica. Então você tem que lembrar da maiêutica, aquela história de parir ideias, aquela visão de colocar a verdade para fora. Aqui você vai ter que usar 2 grandes questões, a palavra dialética e 2 grandes conceitos. E o conceito da ironia. Então fingir-se de burro, fazer perguntas irônicas para provocar nos outros um diálogo, e dentro desse diálogo, a dialética, a verdade, ela surge. Maiêutica é este processo de que, com perguntas irônicas, Sócrates vai provocar as pessoas a pensar por si mesmas e buscar a verdade dentro delas. Esse método chama maiêutica. Sócrates acreditava na consciência humana. Sócrates deu início a uma corrente filosófica denominada filosofia socrática, ou a filosofia do homem. A qual corrente filosófica ela se contrapõe? Eu falei para vocês isso em sala, Quando a filosofia socrática nasce, ela nasce criticando, de certa forma, a retórica, aquela arte de falar bem, aquela arte de você convencer o outro de que você está certo. O sofismo, os sofistas, a filosofia da natureza ou os pré-socráticos. Explique essa outra corrente filosófica e cite ao menos um de seus representantes. Então, que filosofia é essa da filosofia da natureza? Aí você tinha que abordar que é uma filosofia que busca a arqué, que é a essência que deu origem ao mundo, é uma filosofia cosmológica, então ela tenta buscar a criação do mundo, é uma filosofia que observa a natureza, obviamente, não um homem. E aí você cita aí, em especial Demócrito, o cara do Lego, você tinha o Tales de Mileto com a água, Pitágoras com os números, aí você tinha o Parmênides e o Heráclito, que faziam o Heráclito, que tinham aquela disputa, o Parmênides, aquela visão de que nada pode ser diferente do que já é, o que é, a eternidade, tudo que sempre existiu, e o Heráclito, aquela visão do tudo fluir, do rio, que se alterna. Aí você pode escolher aí, o Demócrito do Lego é aquele que eu falei que vocês deveriam tatuar, que eles têm que saber e ponto. Questão 2 é uma questão muito parecida com a questão de sociologia, uma questão para identificar se vocês assistiram o filme Troia, ok? De acordo com o filme Troia, quais as 2 possíveis causas do conflito? Então, de acordo com o filme, como a guerra aconteceu. Então tem 2 conflitos. O conflito óbvio, o conflito histórico, que é o conflito do poder, que é o conflito da conquista, de roubar as riquezas de Troia. Agamenon várias vezes no filme fala: eu não vim aqui pela sua esposinha,
meu irmão Menelau, eu vim aqui por Troia, né? E obviamente o rapto de Helena, né? Que é o motivo simbólico, o motivo histórico mais bonito, mais romântico para ser um livro, mas é o poder, né? Aquiles teve uma escolha a fazer antes de ir à guerra, proposta por sua mãe. Qual? Né? Então qual a escolha Aquiles tem que fazer? Não é o que ele escolheu, é qual é a escolha. Né? Ir para a guerra, ser lembrado por toda a eternidade, ficar na Grécia e ser esquecido. De acordo com o filme e com a história, que não deu tempo de contar na aula, como Aquiles é convencido a ir para a guerra? O que leva Aquiles a ir para a guerra? Ulisses. Essa é uma questão que eu deveria ter explicado em sala. E eu deixei ela na prova, eu olhei para ela e falei, cara, eu acho que eu não expliquei, mas eu vou deixar com base apenas no filme. Tá? Mas é que essa parte no filme não tá muito clara. Né? Até porque eu não deixei claro para vocês, explícito, que Ulisses é um deus. Ulisses, ele é o filho de um semideus, desculpa, de Dionísio. Dionísio é um deus, né, que ele tem o poder de convencer as pessoas com a palavra, tipo a retórica, né? De certa forma, aí mais na visão mitológica. Dionísio é tipo um deus da mentira, é um deus do poder, do convencimento. Ele fala e te convence. Tanto que tem uma cena no filme, né, que tem uma hora que tem um cara chamado Nestor, né, que era um dos reis ao lado de Agamenon, que ele fala, Agamenon, a gente não pode ir pra guerra sem Aquiles. Aquele homem tem um dom de matar, né, não sei o que. Sem ele, o exército até se recusa a ir pra guerra. A gente precisa do Aquiles. E aí o Agamenon fala, mas como eu vou convencê-lo a ir pra guerra? É capaz dele me matar? Aí ele, só há um homem a quem ele escutaria. Aí vem Ulisses, né? Aí ele até tem uma cena muito boa, né? Que ele vira pro Aquiles e fala assim... Não, minto, ele dá uns tapinhas nas costas do Patroclo, né? O loirinho lá que tá lutando com Aquiles, o primo do Aquiles, e fala, Patroclo, um braço forte como o seu ia ser bom na guerra, né? E aí o Aquiles põe a espada de madeira na língua dele e fala assim, tira suas mãos do Patroclo. Use suas artimanhas comigo, não com meu primo. E ele fala, nós lutamos com o que os deuses nos deram, Aquiles. Você tem sua espada, eu tenho minha língua. Né? Ele já estava usando a manipulação. Tem uma hora até que ele fala, dizem, sabe, Patroclo, que Heitor vai ser lembrado por toda a história porque ele é o melhor soldado que já existiu. Uns dizem que é até melhor que Aquiles, né? E o Aquiles fica assim. Né? Então, essa C eu vou relevar, porque faltou eu e eu vacilei nessa. A questão 3... é uma questão que eu falei pra vocês que ia cair na prova. Essa questão é aquele textinho que eu passei pra vocês na apostila do ângulo. Falei, vejam esse texto. E é um texto e é uma questão que eu dei em sala, né? Então, a civilização grega foi a primeira na antiguidade a agrupar um conjunto de características muito gregas, muito próprio da Grécia, que se relacionam com o surgimento da filosofia. Então, vários países são mitológicos e foi justamente a Grécia a fundar a filosofia. Por quê? Desenvolve uma justificativa da afirmação acima. Eu quero simplesmente saber por que a filosofia nasceu na Grécia. Aí você tem que trazer a visão da guerra, você tem que trazer, inclusive Troia, né? Ponto. Você tem que trazer a visão do mar, da navegação. A navegação gera comércio, mercado, pensamento lógico, matemático. A visão do dinheiro, né? Você com poder, você com riqueza. Você contrata escravos, contrata não, compra, né? Você compra escravos, os escravos trabalham para você sobra tempo para refletir. E a questão da guerra, né, de ver a morte de perto, de questionar Deus, né, guerra, tá? Então, era abordar por aí. Tranquilo, pessoal? Fácil essa questão, né? Questão 4, uma questão um pouco mais, né, uma pequena dissertação e não um breve comentário. Essa aqui tem a ver com a questão 3 de sociologia. Eu queria que vocês escrevessem bastante, vocês escreveram um pouco. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei em sociologia. Corrijam a prova no caderno. Essa aqui pode corrigir todas as questões. E essa 4 corrija pra valer. É que nem a 3 lá de sociologia. Essa aqui que vale. Escreve, mano. Gasta a unha. Manda bala. A meta da filosofia seria libertar a alma desta condição ilusória na qual ela é enganada pela finita imitação e encobrimento do eterno. Maluco, que frase grande, que frase linda. No trecho acima, Platão nos sugere qual deve ser o objetivo da filosofia, além de questionar uma condição ilusória que os homens são obrigados a viver. Né? Então, olha aí, você já tá. Nós vivemos em uma condição ilusória. O que Platão quer dizer com ilusório? Você já começa aí, ó. Platão, o que é ilusório para o Platão? A caverna, a nossa vida. Nós vivemos em um mundo onde as nossas, experiências são nada mais do que cópias de uma ideia perfeita que a gente não tem acesso.
Aí você tinha que trabalhar com essa visão do mundo das ideias e do mundo real. Então nós vivemos na ilusão. Né? E a meta da filosofia, qual é o objetivo da filosofia? É nos libertar dessa condição ilusória, é fazer a gente quebrar as correntes. A meta da filosofia é olhar para si próprio, como Sócrates dizia, buscar a verdade dentro da gente. É refletir sobre as cópias da nossa vida para tentar buscar as fórmulas perfeitas que encontram no mundo, que a gente se encontra no mundo das ideias. É aquela reminiscência, aquele desejo de emancipar-se. E a matemática, que eu falei na última aula de Platão, ela é uma das grandes ciências que nos transformam em seres menos ilusórios e, portanto, mais reais. Né? Então você tinha que trabalhar em cima disso. Né? Disserte sobre qual deve ser o objetivo da filosofia e qual seria essa condição ilusória que o homem vive. Aqui você podia trabalhar também, eu pedi para vocês assistirem o Matrix, né? O Matrix, ele vivia numa condição ilusória, né? Então você tem que trabalhar com essa visão dos dois mundos, né? Escrever um pouquinho, é uma dissertação, não é um breve comentário. Trabalha isso. O que a filosofia faz? O que a filosofia trabalha? O que tem a ver com a filosofia socrática? Sócrates queria ajudar as pessoas. Né? E Sócrates foi um filósofo que tentou ajudar as pessoas a sair dessa condição ilusória, que era acreditar na arqué, que os sofistas tentavam provar que era verdade, ou nos mitos que nunca foram comprovados. São todas verdades que os homens procuravam fora dele, e não dentro dele, sendo que a verdade é dentro. A verdade está aqui dentro, no resquício que a gente tem, que veio com a gente do mundo das ideias. Então você tinha que trabalhar em cima disso. Tudo bem? Então uma questão mais dissertativa. Mas você tinha que trabalhar obrigatoriamente com o objetivo da filosofia e o que seria a condição ilusória para Platão. O que é a condição ilusória para Platão? É a vida que nós vivemos. É essa relação entre o mundo das ideias. E o objetivo da filosofia é nos libertar dessa condição, voltando-se para dentro, questionando a própria verdade dentro da gente. Uma espécie de uma meditação e a prática da matemática. Tudo bem, pessoal? Então corrijam a prova, refaçam ela, deixem ela no caderno. Quando a gente voltar a se ver, né, eu vou voltar, né, eu vou olhar o caderno de vocês e eu vou repassar aí algumas coisinhas em cima disso. Tranquila? Uma prova de um nível médio, se você tivesse feito ela sem consulta, com consulta essa prova se torna facílima. E a questão 4 seria a única questão que você teria um pouco mais de liberdade. Assim, não, olha aí no caderno e vê as respostas, né? Não, essa aqui é uma questão que te força a escrever, né? De certa forma a fugir, né? Do consulta, né? Do copia e cola. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, vocês têm meu e-mail, o mesmo e-mail do qual eu estou recebendo as provas de vocês. Forte abraço aí a todos vocês, espero revê-los em breve, né? E aquela velha frase besta, né? Boa quarentena. Um abraço.